Meu povo, primeiro episódio do MasterChef, né? Agora pra valer. E eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos e como eu prometi fazer esses vídeos pra vocês, e até que teve um resultado legal do primeiro vídeo avaliando os participantes, eu vou continuar a gente aqui nas minhas férias gravando os vídeos em lugares muito aleatórios. Mas o importante é a gente ir comentando o MasterChef, né? Essa 13ª temporada que tá muito legal, né, gente? E a gente teve um episódio incrível no qual a gente vai comentar a partir de agora. Vamos lá? Pronto, gente, nessa primeira prova, nesse episódio que nós tivemos o nosso primeiro eliminado da temporada, o tema foi Dia dos Namorados. E a gente teve a caixa misteriosa, né? A tão famosa caixa misteriosa do MasterChef. E essa caixa misteriosa veio com um dos patrocinadores do programa, né? Que foi o arroz Pileco Nobre. E o tema era Dia dos Namorados e eles tinham que fazer um prato com o arroz. Então, alguns participantes pegaram o prato principal, outros pegaram entrada e outros sobremesa. Então eles foram divididos dessa forma. Todos os pratos era obrigatório ter o arroz. E aí nós vamos comentar um pouco aqui dos destaques, né? Enfim, a prova teve essa dinâmica, teve o primeiro mercado da temporada. Então, o primeiro destaque positivo foi o Rodrigo, que fez um arroz pegado de porco, gente. E quando o Rodrigo foi chamado, eu fiquei pensando que ele seria um destaque negativo. Mas ele disse que o arroz dele estava muito saboroso, tinha muito sabor, ele fez um prato principal, né? E aí ele acabou trazendo, que nem eu falei, né, no nosso primeiro vídeo, um pouco da coisa da região do Nordeste, tentou reproduzir ali, colocou a identidade dele e os jurados gostaram bastante. E tivemos também o prato do Patrick, que fez uma paella com lula, mexilhão e camarão. O Patrick, gente, ele fez esse prato e é um prato que ele já fazia em casa. Então ele foi ali na zona de conforto dele, mas num prato que ele sabia executar muito bem. Então foi um destaque positivo. Aí tivemos a Thaís com um arroz caldoso de filé mignon desfiado. Gente, e a Thaís eu também sou frio, porque não dava pra saber se era um destaque positivo ou negativo. A Thaís levou e o chefe perguntou: nunca vi ninguém desfiar um filé mignon. E eu fiquei assim, realmente, nunca vi ninguém. Mas acontece que o prato tinha muito sabor e foi um destaque positivo. Aí tivemos a Carla, que fez um arroz com carne. Tivemos a Larissa, que fez um arroz doce, foi a sobremesa que ganhou destaque, né? Com frutas vermelhas. E tivemos a Jéssica, que fez um sorvete com crumble, né? Então, gente, desses aí, quem ganhou o PIN foi o Patrick com essa paella de lula e mexilhão. Gente, eu gostei muito. O prato realmente estava muito bonito, muito bem apresentado. Um prato MasterChef. E esses foram os destaques positivos. Já de destaque negativos, nós tivemos o Marcelo, que fez um arroz com morango e camarão. Ele fez um caldo de morango e acabou fazendo ali um refogado, né? Enfim, um arroz e não ficou bom. Tivemos a Aline, que foi um destaque negativo, fazendo um charuto de arroz, que também não ficou legal. Ela enrolou ali numa folha e nada a ver. E tivemos o Nuri, que fez um arroz doce com missô, que também não ficou bom. Os chefes não gostaram. E acabou que o Patrick ganhou o PIN e algumas outras pessoas subiram no mezanino, né? Então o Patrick puxou algumas pessoas lá pro mezanino. Ele salvou a Maria, o Everardo, a Júlia e o Rinaldo, que tinham ficado ali na média. Inclusive, foi nessa hora que teve um pouco de embate, porque alguns participantes não gostaram desses que o Patrick chamou, né? Mas ele foi estratégico, foi algumas das pessoas que ele levou ali da prova, né? Da fase classificatória, são os aliados dele, e vamos ver se essas escolhas vão permanecer, né? E aí o MasterChef apresentou uma nova dinâmica, né, que eles vão trazer nessa temporada, que é a tabela e o ranking, né? Eles vão ranquear os participantes, então acredito que isso vai causar um pouquinho, vai movimentar o reality, porque agora você vai ter ali de quem ganhou, além dos pins, né, para definir quem ganhou mais provas e menos provas, você vai ter uma pontuação ali que vai acirrar a competição. E aí nós fomos para a prova de eliminação. E na prova de eliminação tivemos uma aula com o Fogaça, né, com o chefe Fogaça, em que ele apresentou pratos salgados, só que feitos com frutas, né? E eles queriam ali que eles fizessem um prato salgado com frutas. E aí, nesse momento, né, eles perguntaram ali ao mezanino quem é que eles achavam que ia sair, né? E aconteceu um embate entre o Reinaldo e o Marcelo tá entregando, né, entretenimento, né? O Marcelo falou que o Reinaldo tá sendo carregado nas costas desde a eliminatória, né? E será, gente, que o Dr. Ray não tá entregando pratos e tá sendo carregado só pelo entretenimento? Comenta aí o que é que você acha. E aí foi aquele clima ali, né?
E, gente, essa foi a nossa prova de eliminação, que teve essas frutas, né? Eu não vou me deter muito aqui na prova de eliminação, não fiz muitas anotações, mas acabou que ficou entre alguns pratos, né? Nessa prova de eliminação. Era obrigatória a fruta, algumas pessoas foram mais complexas, outras pessoas decidiram ser mais simples, como o Nuri. Eu lembro que o Nuri fez uma salada simples, né, com morangos, enfim, e os chefes acharam extremamente simples. E quem acabou ganhando a prova de eliminação e ganhando o PIN foi a Aline. Como eu falei, né, ela tem muito potencial e ela conseguiu dar a volta por cima nessa prova de eliminação e ganhar o PIN e subir no mezanino junto com outras participantes. E com a vitória da Aline, né, e subindo pro mezanino, com outros participantes também, quem ficou ali embaixo foi o Caçador e o Giovanni. E aí, realmente... E o Nuri também, né, ele foi esses três foram os destaques negativos. E eu juro, gente, eu pensei que o Nuri ia sair por conta dessa salada extremamente simples. Mas no final os chefes escolheram pelo sabor. E realmente o Giovanni acabou deixando o programa, sendo eliminado. O Nuri ficou com aquela tensão porque entregou algo extremamente simples, né? Ele teve 45 minutos ou 55 minutos para fazer. E ele fez uma salada muito simples, né? E aí os chefes decidiram pelo sabor e o Giovanni acabou saindo. Gente, eu acho que desde o início o Giovanni tinha muito para mostrar, mas acabou que não deu tempo, não ficou nervoso, não chegou ali na competição. Infelizmente, foi o primeiro eliminado do MasterChef 2026. O que acontece, gente, agora é que a gente tem que esperar pela repescagem. Vamos ver se o Giovanni vai voltar e vai entregar, né, culinária e voltar para a competição. Mas é isso. Comenta aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.